colunista em jornais internacionais, palestrante em nível nacional e internacional, escritor. O neuropsicólogo Davidson Lemela vai nos contar sobre depressão, demônios ou hormônios. Vem aqui no Simplesmente Marta, no chat, ao vivo com você. Vem! Muito bom! Olha quem está aqui conosco, o Dr. Davidson Lemela. E ele traz um assunto extremamente interessante. Eu já apresentei ele previamente, mas agora ele vai falar com você quem é Davidson Lemela. Seja muito bem-vindo, Dr. Davidson Lemela. Conte para nós quem é esta pessoa maravilhosa. Olá, Marta. É realmente um prazer enorme, né, estar aqui conversando com você, principalmente sobre esse assunto, que é um assunto bastante atual, né, bastante emergente, né? É uma alegria muito grande e eu agradeço o convite, né, por podermos estar aqui hoje nesse bate-papo. Para quem não me conhece, né, meu nome é Davidson, eu sou graduado em psicologia e eu também fiz pós-graduação em neuropsicologia e eu sou especializado em terapia de vidas passadas ou terapia regressiva ou simplesmente TVP, como é a mais conhecida. Eu já trabalho com a terapia regressiva há 19 anos. Né? Eu já, nesses 19 anos de trabalho com terapia regressiva, eu já realizei no consultório aproximadamente 5.000 sessões de regressão de memória às vidas passadas. Então, obviamente, você deve estar imaginando quantas histórias, né, que eu já não ouvi, né, dos outros, né, dos outros. E hoje eu aceitei o convite da minha amiga do coração, Marta, para estar dividindo com vocês, né, a minha experiência clínica, a minha experiência filosófica sobre esse assunto que é a depressão. Muito obrigada, Dr. Davidson. Agora, nós temos assim uma porção de perguntas. E eu tenho certeza que todas elas vão ser muito bem elucidadas. Eu gostaria de saber, Dr. Davidson, quais são as características de uma depressão? Quando eu estava fazendo faculdade de psicologia, né, nós tínhamos uma matéria que se chamava psicopatologia. E essa matéria ela era dada por um psiquiatra, nosso professor psiquiatra. E durante o ano que nós tivemos essa matéria, ele discorreu sobre as várias psicopatologias que existem, explicando o comportamento da pessoa, os sintomas que ela tinha, né? E, obviamente, do ponto de vista da psiquiatria clássica, tradicional, os recursos medicamentosos que eram usados para tratar as psicopatologias. E quando nós ouvíamos a aula de psicopatologia, por exemplo, ele estava falando sobre a depressão, né? E aí a gente pensava assim, caramba, mas acho que eu sou depressivo. Depois ele dava aula, depois ele passava no outro bimestre falando sobre o transtorno do pânico. Cara, mas eu acho que eu tenho pânico. Então você acabava se identificando com as psicopatologias. E a gente ficava se questionando, Marta, se eu não era aquela pessoa, né, depressiva, você não tinha pânico, você não tinha transtorno obsessivo compulsivo, né, você não era epiléptico. E aí a gente percebeu e descobriu o seguinte, que eu estou depressivo, mas eu não sou depressivo. Nossa, isso é uma diferença gigante, não é? Muito grande, porque é óbvio que muitas pessoas passam por momentos na vida em que se sentem depressivos, né? Aquela apatia, aquele desânimo, aquela vontade de se isolar, aquela tristeza que não passa. Mas
As pessoas consideradas assim normais, elas conseguem logo se restabelecer. Então passa um dia, 2, 3 dias, no máximo uma semana, ela volta ao seu estado normal de humor, né? Mas existem pessoas que elas permanecem um período muito grande naquele estado de que a gente chama de humor depressivo, sabe? Às vezes as pessoas passam às vezes meses, anos e às vezes até a vida inteira, né, naquele humor rebaixado, naquele humor depressivo. Então o depressivo, né, a depressão é uma patologia, é, é, podemos dizer assim, uma das patologias mais preocupantes da atualidade. Ela faz parceria com a ansiedade, né? Você sabe que fizeram uma pesquisa, Marta, no Canadá, e essa pesquisa ela envolveu vários profissionais da área da saúde, médicos, enfermeiros, psicólogos. E essa pesquisa revelou que 60% das pessoas são depressivas, 30% são ansiosas e apenas 10% é saudável. Eu acho que talvez esses não sejam saudáveis, não é? Esses estão fora do... Ou seja, olha só, 60% das pessoas são depressivas, estão presas no passado. 30% são ansiosas, estão presas no futuro. E apenas 10% é presente. Olha que coisa. Aí a gente fica pensando, será que eu sou esses 10%? Será que eu estou no presente? Não pode nem lembrar de nada que já acha que está depressivo, não é? Exatamente. É isso. Então, a depressão ela é uma doença muito antiga. A depressão não é uma doença, não é uma patologia nova. Tem muitas pessoas que acham que a depressão ela surgiu recentemente em função do nosso estilo de vida, em função dos apelos que existem socialmente, dos desafios, né? E por conta disso, as pessoas acabaram desenvolvendo essa patologia. Não, mas a depressão é uma doença muito antiga, muito antiga. Por exemplo, no século XIX, 18, 19, a depressão era conhecida como melancolia. Sim. E pouca gente sabe, né? E essa é uma informação interessante, pouca gente sabe que no século VI, o Papa Gregório Magno, quando ele estabeleceu os 7 pecados capitais, vocês lembram dos 7 pecados capitais? Lembra deles? Alguns. Então, você sabe que um dos pecados capitais que o Papa Gregório escolheu para fazer parte ali da bula, um dos pecados capitais foi colocado ali em função da depressão. Então, quando os 7 pecados capitais passaram a ser considerados oficiais, né, pela teologia católica, um dos pecados que constava dessa lista, ele havia sido inserido pelo Papa Gregório Magno por conta da depressão. Você imagina qual seja? Não. Nem. Os pecados capitais, eu também acho que eu não consigo me lembrar de todos. É luxúria, a avareza, a ira, né, que é a raiva, a gula, né, e a preguiça. Porque você fica imaginando assim, Marta, por que, né, que o Papa Gregório, por que ele teria inserido a preguiça como um pecado capital? Né? Você fica imaginando por quê, né? Porque, na verdade, né, naquela época, no século VI, VII, VIII, eles não entendiam, como não entende muito bem até hoje, Marta, eles não entendiam por que uma pessoa sadia, uma pessoa com família, uma pessoa com uma vida estável, por que uma pessoa assim, ela teria aquele tipo de comportamento depressivo? Então, aquela pessoa, apesar de todas as situações favoráveis na vida dela, é uma pessoa triste, que se isolava, que chorava do nada,
desanimada para tudo na vida, com perca de interesses em tudo. Então, eles não entendiam naquela época por que uma pessoa ficava assim. Como até hoje não entendem direito, né? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, eles não entendiam, Marta, naquela época, por que uma pessoa apresentava esses sintomas, aparentemente do nada. Porque não havia um motivo para que a pessoa tivesse esse tipo de comportamento. Então, eles consideravam que essa pessoa ela estava possuída por um demônio. Olha que coisa. Porque não sei se você se lembra, cada pecado capital tem um demônio correspondente. Né? Então, essa pessoa que apresentava esses sintomas, que hoje a gente conhece como depressão, quando ela apresentava esses sintomas, eles imaginavam, acreditavam que aquela pessoa ela estava possuída pelo demônio da preguiça. Né? Então, naquela época, então, atribuía a depressão pela influência de uma suposta entidade do mal. E aí foram se passando os séculos. Também séculos. tem algumas colocações sobre isso, né, Lemela? Hoje tem, assim, algumas colocações de que depressão é um mal espiritual. Como é? É um mal espiritual ou é uma disfunção psíquica? Transtorno psíquico? Olha, é uma somatória de tudo. Nós não podemos analisar, nós temos que considerar, ao analisar qualquer aspecto da nossa vida, Marta, sempre considerando a nossa realidade espiritual. Porque senão a gente não vai entender. Então, a visão que eu quero apresentar hoje sobre essa patologia, da depressão, ela não contradiz a informação da psiquiatria clássica, da psicologia, não contradiz. Né? O conhecimento que se possui a respeito da geografia cerebral, da manifestação dos hormônios na vida do indivíduo, é verdadeira. Isso é real. Né? Isso é um dado científico. Mas não reside aí a causa da depressão. Porque nós temos que considerar a nossa realidade espiritual como espíritos imortais que somos. Imagina quantas existências, quantas vidas nós já não vivemos, quantas histórias no passado já não enfrentamos, né? E que formou essa personalidade que eu tenho hoje, esse jeito que eu sou. Então, ao analisar a depressão, por exemplo, como vamos fazer hoje, nós vamos considerar essa nossa realidade espiritual. Não desmerecendo o olhar clínico da psiquiatria clássica, mas vamos ampliar esse olhar. Vamos olhar assim com uma forma mais dinâmica, mais ampla, como se estivesse vendo de cima. Ah, isso é muito importante. Eu falei isso pela manhã, numa live que eu faço pela manhã, de segunda-feira, que a gente vai para um andar de cima e a gente tem uma visão mais panorâmica. Né? Quando você sobe um degrau, você tem uma visão mais panorâmica daquilo que você está sendo apresentado. E eu quis trazer esse tema, Lemela, e claro que eu escolhi você porque conheço o seu trabalho há quantos anos, não é? Já tivemos juntos em quantos eventos, não é? E assim, porque hoje é moda, né? E assim, eu como recebo também em consultório, a pessoa fala, eu tô deprê. Como se deprê fosse uma joia preciosa. Você agarra aquela terminologia, né? E vai carregando isso como se aquilo fosse de fato uma doença. Então eu quero saber a diferença entre depressão, melancolia e tristeza. Elas são confundidas? Como é isso? Então, na verdade, a depressão é uma falsa tristeza. Na verdade, o depressivo ele não está triste. O sentimento que ele tem é outro. Nós vamos falar sobre ele aqui. A tristeza é um sentimento bom, apesar de não parecer, né? A tristeza, Marta, é um sentimento de proteção do psiquismo. Vou te dar um exemplo de um sentimento de tristeza verdadeiro. Por exemplo, você perde um ente querido, uma pessoa que você amava muito,
Então você vai ficar triste, não é? Óbvio, natural, compreensível você ficar triste pela perda de uma pessoa que você amava muito. Inclusive, se você não ficar triste, se você, por exemplo, ficar rindo no velório da pessoa, as pessoas vão até estranhar. Poxa, mas a Marta parece que ela não está sofrendo com a morte da pessoa. Então, é até esperado que você fique triste. A tristeza, Marta, nesses momentos, ela funciona como uma proteção do psiquismo. Porque pessoas que não manifestam tristeza, aquelas pessoas que são muito duras, sabe? Que parece que são impassíveis, estão lá não demonstrando sentimento nenhum, essas pessoas, elas têm muito mais facilidade de ter um surto psicótico, ter um surto, do que a outra que chora, que se debruça no caixão, você não pode me deixar, eu amo muito você. Então a tristeza está funcionando como uma proteção do ego, do psiquismo, né? Mas você já conheceu pessoas, Marta, que aparece que não abandonam a volúpia da tristeza? A pessoa falecida já faz uns 5 anos que a pessoa morreu. E o fulano lá continua chorando, desesperado, sentindo falta daquela pessoa que morreu. Aí você chega para ela e fala assim, poxa, mas já faz tanto tempo que ele faleceu, você ainda está preso aí nisso tudo, né? Ai, mas ele não podia ter me deixado, eu sinto muita falta dele, eu não consigo sobreviver sem ele. Essa pessoa, Marta, ela não está mais triste, porque essa tristeza do luto, inclusive existe uma estimativa de tempo que ela dura, aproximadamente 6 meses. 6 meses a pessoa vai abandonando a tristeza e vai reassumindo a sua vida. Se uma pessoa, se ela cultua essa tristeza por mais de 6 meses e passou lá mais 1 ano, 2, 3, 5 anos, essa pessoa não está mais triste. Ela está sentindo outra coisa. Pode ser assim uma questão de O que ela está sentindo? Pode ser vitimização? Está sentindo raiva. Ah, muito bom. Olha isso. Aí você pode até perguntar para mim, mas raiva de quê? De quem? Raiva do fulano que morreu, quem mandou ele morrer. Raiva de Deus que levou ele. Sabe? Então ela não se conforma. Ela não admite. Sabe? Ela pode ter raiva também de ter sido abandonada? Raiva de ter sido abandonada, ter ficado sozinha. Quem mandou ele me deixar sozinha? Olha como eu estou sofrendo. Uhum. Raiva. Então, o que nós vamos falar hoje aqui da depressão é isso. Na verdade, a depressão... Nós já estamos falando tantas coisas interessantes. A depressão ela não é uma doença, Marta. Eu quero desmistificar a depressão. Eu não estou dizendo que as pessoas depressivas não vão tomar mais remédio, vão jogar todas as caixas de medicamento no lixo. Claro. Não estou falando isso. Mas eu quero que as pessoas se observem, né? Eu quero que elas prestem atenção na explicação que nós vamos dar aqui hoje. Porque a depressão ela não é uma doença. Exato, de ter um olhar mais amplo para poder se ajudar, não é mesmo? Exatamente. Mas se a depressão não é uma doença, se a depressão não é uma doença, ela é o quê? Na verdade, a depressão, Marta, ela é um distúrbio de personalidade. Na verdade, a depressão é a forma da postura do indivíduo diante da vida, diante das contrariedades, diante das adversidades, sabe? Diante das situações que o contrariam. Então, a pessoa depressiva, ela é uma pessoa que tem uma extrema dificuldade em lidar com a contrariedade. Eu ouvi isso uma vez e até a pessoa me disse assim, eu fico de costas para a vida, eu não aceito isso. Era uma contrariedade muito grande e ela estava no estado de depressão, né? Ela dizia que era uma depressão profunda, porque ela não suportava a vida daquele jeito, ela não gostaria de viver daquela forma e ela virou de costas para a vida. Essa foi a forma como ela explicou o que ela sentia. É isso mesmo, doutora? É isso mesmo. Ela vira de costas para a vida, ela gostaria que o mundo parasse para descer, porque ela tem uma capacidade reduzida de lidar com a contrariedade das coisas que não acontecem da maneira que ela quer.
que ela deseja, ou com as pessoas que não agem da forma que ela acha certo, que ela acha justo, e ela fica com raiva. Porque, na verdade, a depressão é uma raiva contida. Geralmente, o depressivo, Marta, ele não é uma pessoa heteroagressiva. Você nunca vai ver um depressivo heteroagressivo. O heteroagressivo, Marta, é aquela pessoa que, quando está com raiva, ela explode. Então, ela briga, ela quebra as coisas, ela fala, xinga, né? E depois passa. Às vezes, você até estranha. O cara xingou você de tal forma, dali um pouco ele vem e te abraça. Ah, deixa pra lá, vamos tomar um café. Esse é o heteroagressivo. É aquela pessoa que fica com raiva e joga a raiva para fora. Entendi. Sabe? Heteroagressivo, jogou para fora. Esse não vai ficar nunca depressivo, vai ter outros problemas, né? Mas depressão ele não vai ter. Por quê? Porque o depressivo, ele é um autoagressivo. Os dois, eles têm a mesma dificuldade de lidar com a contrariedade. Então, um explode, o outro implode. É o autoagressivo. Então, o depressivo é aquela pessoa que tem dificuldade de lidar com a contrariedade e ele joga aquela raiva para dentro dele. Ele fazendo isso com um certo tempo, ele vai acabar se tornando uma pessoa depressiva. Entendi. Olha que interessante, né? Como essas coisas, elas visitam a nossa casa, né? Elas visitam os lugares que a gente está, as pessoas que a gente conhece, e talvez a gente mesmo, não é mesmo? Eu acho tão interessante, tão importante a gente ter esse discernimento, essa coisa mais clara, para a gente poder cuidar da gente e ajudar quem está do nosso lado a também poder se cuidar. E nunca dispensar o médico, o terapeuta. Agora eu vou fazer outra pergunta. Bom, existe hoje na mídia até um clamor, eu entendo isso como um clamor. Depressão não é frescura. Depressão não é fraqueza. Qual é o seu olhar, doutor Lemela? Obviamente que eu concordo. Depressão não é frescura. E não sei se a gente poderia dizer que não é fraqueza. Na verdade, a depressão é isso que eu estou explicando, né? A dificuldade de lidar com a contrariedade. Nós consideramos, Marta, que cada psicopatologia tem um traço de caráter prevalente. Tá? Então, o transtorno do pânico tem uma pessoa que tem uma característica de personalidade que predispõe ele a ter transtorno do pânico. Né? O transtorno obsessivo compulsivo. Então, tem determinados tipos de personalidade que predispõe a pessoa a ter o toque. Depressão. Então, existe um certo traço de personalidade, de caráter, que vai predispor a pessoa a ter depressão. Então, existe um traço de caráter do indivíduo que vai predispor ele a se tornar uma pessoa depressiva. E esse traço de caráter que está relacionado à depressão se chama, um palavrão agora, hein? Prepotência. Muito bem. Eu lembro de ter ouvido no congresso a sua palestra falando da prepotência, né? E isso é verdade, porque a gente se acha superior a algumas coisas, não é mesmo? Pessoas. Explica um pouquinho mais para nós essa questão da prepotência, doutor Lemela. Então, a prepotência é um traço de caráter que tem raiz no orgulho. Então, prepotente é uma pessoa muito orgulhosa. Olha, quando eu digo que uma pessoa é orgulhosa, Marta, eu não estou definindo, eu não estou classificando a sua personalidade. Mas o que você está querendo dizer que ela é orgulhosa? Porque ela se acha mais que os outros? Não, aí uma pessoa que se acha mais que os outros é arrogante. Também tem traço do orgulho. Você acha que ela é uma pessoa que quer tudo do seu jeito? É uma pessoa prepotente, que quer tudo do seu jeito. Então, esse traço de caráter que prevalece na depressão é a prepotência. A prepotência, olha só, é a pessoa que quer as coisas sempre do seu jeito. Aí eu vou te falar uma coisa. Você já conheceu alguma pessoa que não fosse prepotente? Também não. Porque quem não gosta das coisas do seu jeito? Não é verdade? Quem que não? Eu gosto.
Eu não gosto que todo mundo aja da forma que eu espero. Eu não gostaria que saísse de casa aqui com o meu carro e pegasse todos os faróis verde e que nenhum motoqueiro cruzasse a minha frente. Eu não gosto quando chego no meu trabalho que eu encontre uma vaga para estacionar bem em frente. Eu não gosto que eu chego no trabalho e meu chefe naquele dia deu uma dor de barriga e ele não foi. Então, na nossa vida, Marta, é assim, um monte de coisas vão acontecer da forma que eu espero, certo? No nosso dia a dia é assim. No nosso dia a dia, um monte de pessoas vão agir da maneira que eu quero, que eu acho certo. Mas como que eu vou lidar, eu, você e todo mundo, como que nós vamos lidar quando somos contrariados? Nós podemos ser contrariados pelas coisas, pelas pessoas, pela vida, por Deus, né? Então, como que eu lido com a contrariedade? Então, se eu for uma pessoa muito prepotente, né, se eu tenho uma baixa tolerância à frustração, à contrariedade, eu vou ficar frequentemente com raiva. E se eu for uma pessoa autoagressiva, eu não vou exteriorizar essa raiva, eu vou interiorizá-la. Então, eu vou ficar com raiva, vou ficar magoado, vou ficar embutido, nervoso, me achando vítima, achando que eu não merecia aquilo, achando que as coisas não tinham que acontecer daquela forma. E eu vou criando um estado, Marta, dentro de mim, um estado de contrariedade. E esse estado acaba, com o tempo, me levando à depressão. Então, na verdade, o que leva a pessoa a ficar depressiva é o seu traço de prepotência muito exagerado. Agora você fala assim, então, se for isso, está resolvida a depressão, né? É só deixar de ser mas tá prepotente. nada. É a parte mais difícil agora, não é? Doutor Lemela, a gente, quando fala em depressão, assim, a gente logo pensa num processo terapêutico medicamentoso. Mas também, se a gente pensar sobre as emoções, sobre os sentimentos, a gente vai pensar no processo terapêutico. Isso é uma opção, né? Escolha um ou outro, ou eles se complementam? Como é que o senhor especialista nessa área pode nos contar? Então, você sabe que, falando do ponto de vista da psiquiatria clássica, né, os primeiros estudos considerados efetivos para conhecer a depressão começaram após a Segunda Guerra Mundial. E no início existiam aqueles medicamentos que produziam uma quantidade enorme de efeitos colaterais, como o anafranil. E aí, na década de 70, eles colocaram no mercado um medicamento novo de combate à depressão, que é um medicamento que ficou muito conhecido e que ele é usado até hoje, que é o Prozac. O Prozac surgiu no início da década de 70. E o Prozac, quando ele apareceu nas prateleiras das drogarias, ele surgiu com um slogan bastante sedutor, que dizia assim, que esse remédio ele vai afastar de vez a tristeza da vida das pessoas. Então, na época, quando ele apareceu, ele era um remédio caro, muito caro. E ele só podia ser consumido por uma elite que tinha recursos financeiros. Por isso, ele se tornou, inclusive, assim, um status, na época, tomar Prozac. Então, naquelas rodas, né? Naquelas rodas de elite, naquelas rodas finas, pessoas diziam que estavam tomando Prozac. Era chique, não é? Era chique, porque era caro. Não era qualquer um comprava. Hoje não, você compra. Hoje o Prozac mudou de nome, mas é o mesmo medicamento, né? Que é a fluoxetina. Né? E ele surgiu com essa proposta de afastar de vez a tristeza da vida das pessoas. Só que, contraditoriamente, apesar de todos os avanços da medicina, todo o avanço das pesquisas com os fármacos para combate à depressão, todo o conhecimento que se tem hoje a respeito da geografia cerebral, do funcionamento do nosso metabolismo,
dos nossos neurônios, dos hormônios. Apesar de tudo isso, parece que a depressão ela continua desafiando todo esse conhecimento, porque as pessoas continuam assim com um pouco mínimo de esperança para realmente se curar da depressão. Porque você conhece pessoas, Marta, que fazem uso desses medicamentos às vezes há anos. Sim. E elas não se curam. Por quê? Das duas, uma. Ou o medicamento é ineficaz para curar a depressão, certo? Ou a pessoa não é depressiva, ou ela não é doente. Então, uma pessoa que não é doente, né, em tese, ela não precisaria do medicamento, certo? Então, porque se ela fosse doente, ela tomaria o remédio e se curaria. Por que ela não se cura? Porque ela não é doente. Na verdade, a depressão, como eu expliquei no início, ela está ligada à nossa personalidade, ao nosso caráter. Mas é claro que existem certos graus de depressão, aquelas depressão que a gente chama de depressão maior, que pode provocar assim incapacidade funcional. São aquelas pessoas que às vezes não conseguem nem sair do quarto, sabe? Abatida, só pensa em ficar dormindo, chorando. Então, muitas vezes, o medicamento, nessas horas, eles servem para aliviar esses sintomas. Então, eu não sou contra o medicamento. Eu só sou contrário a esse uso indiscriminado que fazem hoje desses medicamentos. Só para você ter uma ideia, Marta, há 2 anos atrás, em 2018, o Brasil ele vendeu mais de 14 milhões de caixinhas de fluoxetina e Rivotril, que é um outro medicamento também, muitas vezes prescrito para depressão. Então, as pessoas estão consumindo tanto desses medicamentos, mas você não vê a cura da depressão. Tanto que no mundo já existe assim uma preocupação da saúde pública em considerar a depressão até como um caso de saúde pública. Porque são quase 1 milhão de pessoas, Marta, que se suicidam por ano no mundo, principalmente motivados pela depressão. Então, é uma situação preocupante. Com certeza. Mas então, eu não sou contra o medicamento, apenas eu acho que existe assim um uso hoje indiscriminado desse medicamento, até por conta do custo baixo, é um medicamento relativamente barato, né? Então, muitas vezes, os facultativos acabam prescrevendo indiscriminadamente, né? Porque o paciente chega no seu consultório reclamando de todos aqueles sintomas depressivos, e o médico tradicional, ele que considera somente do ponto de vista orgânico, físico, ele sai prescrevendo medicamento para depressão. Sendo que, na verdade, a pessoa precisa se trabalhar, se conhecer mais, ela precisa se modificar, se transformar como pessoa para ele se livrar da depressão. Talvez esse remédio traga um fôlego, até para que ela tenha vontade. Exatamente. Aliviar os sintomas. Quem é ela, né? Exatamente. E o que ela está fazendo da vida. Exato, exato. Outra pergunta, que também está aqui me cutucando. Criança tem depressão, doutora Nela? Se nós estamos considerando que a depressão ela tem raiz em experiências de vidas passadas, a pessoa já nasce depressiva. Muito bem. Então, ela já traz isso de outras vidas. Essas experiências do passado, essas histórias, esses personagens, né, que viveram assim dramas muitas vezes difíceis, né, trágicos. E, então, isso tudo desencadeou num processo hoje depressivo. Porque, na verdade, como eu estou dizendo que a depressão tem a ver com a sua personalidade, essa nossa personalidade, Marta, a gente vem construindo ela ao longo dos milênios, de acordo com as experiências que a gente vem passando durante as nossas vidas e como a gente lidou com essas experiências. Então, nós formamos a nossa personalidade do jeito que somos hoje. Então, uma criança, ela pode apresentar sintomas de depressão, já na tenridade. Hoje, inclusive, olha só, é preocupante o número de suicídios em adolescentes, por conta da depressão.
é um outro caso que está se tornando já saúde pública. Suicídio em adolescentes e jovens. Agora, Aumentou muito nos últimos 10 anos. A depressão ela pode ser herdada, trazer um gene de depressão de um ancestral? Então, você sabe que ao longo dos anos, a psiquiatria clássica, né, a psiquiatria tradicional, a medicina tradicional, ela sempre tentou explicar, né, as patologias, sempre tentou explicar o comportamento, a atitude dos cidadãos, os sintomas que ele apresenta de acordo com as patologias, sempre do ponto de vista fisiológico, certo? Uhum. Quando surgia algo assim, principalmente relacionado à personalidade da pessoa, ao caráter dela, eles sempre depositavam isso num saco sem fundo da genética humana. Ah, isso aí é de origem genética. Ah, isso aí, esse comportamento dele é ancestralidade. Você já ouviu falar do Projeto Genoma? Sim. O Projeto Genoma, para quem não conhece, se estiver me ouvindo, ele foi um projeto realizado por vários países, inclusive o Brasil fez parte do Projeto Genoma, e ele pretendeu mapear todo o nosso código genético, o código genético humano. Descobrir para que servia cada gene. Essa pesquisa demorou mais de 10 anos. O presidente responsável, né, o diretor responsável pela pesquisa se chamava Francis Collins. O Brasil fez parte dessa pesquisa. Quando eles terminaram de pesquisar, de avaliar o funcionamento e a funcionalidade de cada gene humano, né, eles chegaram a uma descoberta estarrecedora, que o nosso código genético, o código genético humano, é 99% parecido com um grão de milho. Olha que interessante isso. O código genético de um grão de milho é 99% igual ao nosso. Você já descobriu, ou já viu algum milho depressivo? Nervoso? Não. A não ser quando ele não estoura na panela. Né? Só quando ele é pirulá, Então, né? nós não herdamos características de personalidade. A única coisa que nós herdamos dos nossos antecedentes, antepassados, são características físicas. Cor dos olhos, cor dos cabelos, altura, compleição física. Nós só conseguimos herdar dos nossos antecedentes e passar para os nossos descendentes características físicas. Características de personalidade nós herdamos de nós mesmos. Nós somos espíritos imortais. Então, essa personalidade que eu tenho hoje, Marta, essa que você tem, que as pessoas possuem, elas não foram entregues para você nem para mim. Não, a gente se construiu assim. Ah, não, você está errado. Eu sou assim, essa pessoa nervosa, eu sou assim, essa pessoa revoltada, porque a minha mãe me abandonou quando eu era pequena, porque meu pai não ligava para mim. Não, você é assim porque você escolheu ser assim. Você passou por dificuldades da vida que faziam parte dos seus compromissos evolutivos, compromissos kármicos. E você escolheu como você queria ser e se comportar. Você escolheu. Porque você não é deficiente mental. Né? Então, nós escolhemos ser do jeito que somos. Nós escolhemos ter esse tipo de comportamento, essa personalidade. E essa personalidade a gente vem construindo, tijolinho por tijolinho, vida após vida. Somos isso, nós somos hoje. Nosso jeitão de ser. E nesse jeitão de ser, a gente tem lá dentro uma força tão grande que precisa ser descoberta. Exatamente. Descoberta. Porque a depressão faz isso, Marta. Para que serve a depressão? A depressão, por que o seu psiquismo acaba fazendo com que você se volte para dentro de você? Porque o depressivo, o que ele quer? É isolamento. Quer ficar sozinho, ficar com ele, ruminando pensamentos obsessivos, sabe? Então, ele fica com ele mesmo. Olha, a depressão é um processo adaptativo, sabe? É como se ele fizesse com que a pessoa voltasse para dentro de si mesma
para que ela pudesse ver o que ela está fazendo da vida dela, o que ela precisa se modificar, o que ela precisa se transformar para poder se curar da depressão. Mas muitas pessoas elas não querem sair desse estado, né, doutor Lemelo? Porque... É uma zona de conforto, na verdade, né? Tá ruim, Exatamente. mas já sabe como é. Exatamente. Porque o comportamento de vítima é um comportamento cômodo. Né? A vitimização, eu me achar vítima, injustiçado, que eu não merecia. Nós não passamos por nada que não mereçamos. Nós não enfrentamos nada na vida que não esteja dentro dos nossos compromissos de evolução, de se melhorar, de se progredir. Não existe nada de mal que nos aconteça que não resulte num bem. Aí eu me Até lembro a daquele própria filme. depressão, né? Exatamente, a depressão faz com que você se volte para dentro de você mesmo, para você se ver. Olha o que você está fazendo da sua vida. Se Exato. modifique, se melhore, não reclame tanto das coisas, seja alegre, tenha bom humor, seja feliz. Porque você vai ver que a maioria dos depressivos, eles não tem nem motivo aparente para estar do jeito que estão. E se a gente pensar, doutor Lemelo, assim, lá atrás até nem tinha muito recurso, né? O recurso seria o remédio mesmo. Mas hoje a gente tem tantos recursos, né? Que é um trampolim, é a ponte. Tanta informação, né? Tanta informação como essa maravilhosa, não é? E isso é uma ponte para que você possa encontrar outra parte sua que está do outro lado da ponte, que tem força, que tem energia, que tem vontade, né? Muita força de superação. Isso é muito importante. Agora sim, doutor Lemelo, mais uma pergunta. E essa olha, porque o nosso tempo já está acabando, olha só como foi rápido. Depressão. Demônios ou hormônios? Conta Esse isso para nós, porque todo mundo está esperando essa resposta. Esse é o título do meu livro que eu vou lançar, né? E esse livro são 42 crônicas. Então, tem uma crônica que eu falo sobre depressão, tem uma que eu falo sobre ansiedade, sobre suicídio, vários assuntos, né? São 42 assuntos. E o livro, ele abre com a depressão. Eu explicando a depressão, assim como nós estamos conversando, né? As pesquisas que já foram feitas, que endossam isso que eu estou dizendo, né? Então, como eu disse para você, né? A depressão, vamos dizer, ela começou a ser conhecida efetivamente lá nos meados do século VII, né, com o Papa Gregório Magno, quando instituiu os 7 pecados capitais, porque ele teria colocado lá um dos pecados como a preguiça em função da depressão. Então, eles consideravam naquela época, né, que a depressão seria motivada pelo demônio da preguiça. Então, naquela época, a depressão era causada por um demônio. Mas aí, com o avanço da ciência, do conhecimento científico, do avanço do conhecimento da geografia cerebral, do funcionamento do nosso sistema nervoso, se conheceu que, na verdade, a pessoa depressiva ela tem alguns distúrbios na produção de alguns hormônios, né? Hormônios que estão relacionados ao humor, principalmente a serotonina, que é o principal hormônio relacionado ao nosso humor. Então, se descobriu, né, que as pessoas depressivas elas têm uma deficiência na produção da serotonina. Daí, a medicina tradicional, né, a medicina organicista, considerar que a pessoa depressiva ela é assim desse jeito e tem aqueles sintomas em função dos hormônios. Certo? E aí eu estou apresentando para você um olhar diferente sobre a patologia. Estou, inclusive, arriscando dizer para você que a depressão não é uma doença, uma patologia, e sim um distúrbio de personalidade. Então, para concluir a nossa conversa, eu diria que nem demônios, nem hormônios. Nesse olhar, né, de várias experiências, né, de várias vivências, a depressão,
ela pode ser uma subpersonalidade ou um personagem, seja lá o nome que isso é dado, que parece que interfere nesta vida para que a pessoa busque fazer o salto, né? Atravessar a ponte e ter esse desenvolvimento, esse crescimento. Sim. Existem personalidades nossas do passado. Imagina que você foi numa outra vida, Marta. Vamos imaginar, né, que você é uma pessoa depressiva hoje. Faz uso de medicamento há muitos anos e tem todos aqueles comportamentos típicos de uma pessoa depressiva. E como eu estou explicando para você, nesse olhar, a pessoa depressiva é aquela pessoa que tem uma dificuldade muito grande para lidar com a contrariedade, né? Uma pessoa que quer as coisas do seu jeito. Então, consequentemente, é uma pessoa teimosa, uma pessoa autoritária, mandona e muito exigente. Imaginar, Marta, que numa outra vida você foi uma rainha, tá? Foi uma rainha lá do Egito, uma rainha, uma pessoa muito importante, uma pessoa que tinha muita autoridade nas mãos, né, que tinha muito poder sobre as pessoas, sobre a vida das pessoas, sobre aquela comunidade. Você tinha muito poder. Então você mandava em todo mundo obedecia a você. Onde você passava, as pessoas curvavam a cabeça. O chão estremecia quando você pisava. Então, imagine aquele personagem seu, lá do passado, aquela rainha, mandona, autoritária, todo mundo obedece. Aquela rainha sofreu pra caramba depois disso. Mas ela não se conforma, porque ela acha que as pessoas têm que obedecer a ela. Vamos imaginar que aquela rainha esteja com você hoje aí do seu lado. Aquele personagem seu lá, acostumado a mandar e todo mundo obedecer. Vamos imaginar que ela está do seu lado. Porque é isso que acontece com as pessoas. Então, aquele personagem lá não se conforma com a vida que a Marta tem hoje. A Marta é uma pessoa boa, de bom coração, gosta de ajudar as pessoas, faz esse trabalho maravilhoso, sem ganhar um tostão, né? Só para divulgar essas ideias novas, né? Para confortar os corações. Aquele seu personagem não se conforma com isso. Imagina você vai viver uma vida dessa. Você tem que mandar nas pessoas, você tem que obrigar que as pessoas façam do jeito que você quer. Porque ainda não precisamos curar aquela rainha que precisa de ajuda ela. Imagina o conflito que isso deve promover. Puxa, um monte de pessoas, um monte. Uhum. Doutor Lemel, assim, isso é fantástico. Eu comecei a voltar lá na sua aula de psicopatologia. Para aí observar, todos nós temos de alguma maneira um personagem desse do passado cutucando a gente para ou vários, né? Para superar a si mesmo. É grandioso, é autocura de fato, né? O que lá nos centros espíritas eles chamam de auto-obsessão, sem entender muito bem direito o que na verdade é isso. Essas suas subpersonalidades do passado, né, obsidiando você hoje. Atrapalhando a sua vida. Sabe? Não se conformando com a vida que você tem. Talvez é uma personalidade sua dissidente de você, né? Não é convergente, é dissidente, está brigando com você. Sim, exato. Né? Por isso que a gente fala, né? Enquanto você está lá num tratamento espiritual, fica ótimo. A hora que você sai, a tua parte está te esperando na porta. Ela ficou lá. Não vai embora sozinho. Né? Isso sem contar as presenças, né? Exatamente. E além disso, tem as presenças. Por uma outra oportunidade, com certeza. É um outro capítulo. Exatamente. Eu gostaria, né? Eu vou falar gostaria, porque se eu falar quero, ele vai falar que eu sou a rainha. Antigamente você falava eu quero e todo mundo obedecia. Hoje você fala assim, eu gostaria, e a maioria não obedece. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para essas pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo neste momento. E aí eu vou pedir para que elas compartilhem este vídeo. Porque esta informação é muito rica. É rica. Você pode ajudar outras pessoas a transformarem as suas vidas com essas palavras. Porque a autoobservação é um primeiro passo para esse processo de autocura. É isso, doutor Lemelo? É isso mesmo. Eu vou deixar para encerrar, Marta, uma frase minha. E essa frase, ela encerra
assim, tudo que nós falamos hoje. E essa frase diz o seguinte: o ruim não é porque está ruim. O ruim é porque está ruim e a gente acha que está bom. Isso é uma zona de conforto. Certo? Você se acostuma, você se Exatamente. adapta. Você cria, inclusive, estratégias, né? Você faz adaptações do sistema nervoso, do teu encéfalo, sabe? É incrível. É O capaz ruim de não é porque mudar toda uma estrutura fisiológica. exatamente. Tá ruim e você acha que tá bom. Não tá bom. Tá ruim, mas Mude, é. se modifique, se esforce para se melhorar, né? Seja mais amigável, seja mais feliz. Não perca a oportunidade de dizer que ama, sabe? Seja agradecido, seja gentil. Seja livre. Quando você se transforma, você se torna livre. Quando você olha para a sua parte, que tem ainda uma dificuldade, mas que está ali te cutucando, porque sabe que hoje você tem condições de fazer diferente. Então, faça uma parceria com esta parte, para que você possa se libertar e se tornar presente. Certo, doutor? Eu me lembro muito de uma frase de um grande filósofo, o personagem Candinho, da novela das 6, Eta Mundo Bom. Ele dizia assim: tudo que acontece de ruim é para melhorar. É verdade, não é? Isso é fato. Porque se não ficar pior, a gente não sai do lugar. Exatamente. Né? Doutor Lemelo, eu quero agradecer do fundo do meu coração pela sua participação e pode já ir anotando aí na sua agenda, porque vai voltar com certeza, viu? Tá bom. Queremos você de volta aqui, com certeza. Eu que agradeço. A nossa gratidão imensa e que você que está nos assistindo possa levar essa informação para as pessoas que precisam dela. É assim que a gente faz um movimento, não é? É assim que a gente cresce, que a gente expande o conhecimento. Mas vamos compartilhar coisas boas? Não vamos compartilhar coisas ruins. As coisas ruins, elas precisam ser dissolvidas para que as boas tomem conta, para que as boas prevaleçam. Certo, doutora Mela? Certíssimo, Marta. Então, eu agradeço e espero que quando o livro ficar pronto, o senhor nos conte. Pode deixar. Que eu vou querer esse livro, com certeza. Tá bom? Tá, um beijão. Coração. Felicidades. Beijo para todos vocês que estão nos assistindo. E tchau. Até a próxima. Tchau.